Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Quero externar a Deus a minha gratidão pela grande bênção e oportunidade de aqui estar cultuando e podendo servir a igreja aqui em Santos. Quero agradecer ao pastor deste setor, pastor Osiel Cupian, que por diversas vezes nós fomos apresentados por diversas pessoas, e é um prazer poder estar aqui servindo. Ao Eliel, que eu tenho como alguém da minha família, não só um amigo, não só uma ovelha, mas alguém da minha família, um grande expositor da palavra de Deus. Ele sempre que está em Guarulhos, está conosco, pode ser terça, culto de ensino, que somente eu falo, ele fala. Ou domingo, é sempre um prazer, e é um prazer aceitar o convite e poder estar aqui, conhecendo o corpo de obreiros também, estar aqui com o diácono Paulo, cooperador Jesaías e o Júlio, é muito bom. Meus irmãos, eu digo que o culto ele é como uma linha, que ele não tem emenda, e o que eu vou pregar é tudo que Deus veio falando até agora. Foi louvado o primeiro hino por ele. E vocês lembram o primeiro hino? Sobrevivi. Aí o segundo hino, a última palavra é dele. Aí o terceiro é o cheiro das águas, vai dar tudo certo. E agora depois do culto, e nós vamos para a Bíblia. Porque sem a Bíblia, o fundamento não se estabelece. Livro dos Números, o capítulo 1 e o verso 1. É bom estar em uma igreja que é receptiva à presença de Deus, isso é muito bom. Livro dos Números, capítulo 1, verso 1, encontraram? Digam amém. Amém. Está escrito: no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação. No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação. Abra sua Bíblia ainda, no livro dos Números, no capítulo 27. Verso 1 a seguir, encontraram? Digam amém. Amém. Vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Réfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Qual o nome delas? Guarde esses nomes aí, que eles são a chave do texto. E elas se puseram diante de Moisés. 4. Diante de Eleazar, o sacerdote. 3. Diante dos príncipes. 2. E de toda a congregação. 1. A entrada da tenda da congregação, e disseram: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Senhor,
mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se riscaria o nome de nosso pai do meio da sua família, por não ter filhos, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa dela perante o Senhor. E o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Dirás aos filhos de Israel: quando alguém morrer e não tiver filho, transmitireis a sua herança à sua filha. E a igreja diz amém. Amém. Podeis assentar com alegria. Moisés está com 82 anos de idade. Já está no deserto. Quando Deus agora decide falar com Moisés, Deus decide dar a ele duas chaves de sabedoria. Uma das chaves cronológica, outra chave geográfica. Deus está querendo ensinar a Moisés que para vencer, triunfar no deserto, tem que seguir estes dois princípios que ele estabelece. E Deus vai estabelecer o princípio no início. O texto vai dizer, no capítulo 1, verso 1, que no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, após a saída do Egito, Deus está ensinando a Moisés que ele é um Deus que trabalha no tempo. Deus diz a Moisés o dia, o mês e o ano. Deus está ensinando a Moisés: o deserto pode ser longo, mas tenha paciência, porque sou eu que determino o dia, o mês e o ano. Da entrada, o dia, o mês e o ano da saída. Então Deus te traz aqui para dizer para você: paciência, porque Ele já determinou o dia, o mês e o ano para você entrar, e já determinou o dia, o mês e o ano para você sair. Mas Ele também é um Deus que trabalha na geografia. E o texto continua dizendo no verso de número 1, que o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, junto à porta da tenda. A pergunta da geografia é simples: o que é maior, o deserto ou a porta? De certo, alguém diria: ora, pastor, é claro que é o deserto, não a porta. Mas Deus está dizendo para Moisés: o deserto, ele não é longo, não. O deserto é pequeno, porque o que é maior não é o deserto, mas é a porta onde eu me manifesto. Moisés, presta atenção, eu quero encurtar o espaço do deserto. Por isso, a minha presença é fundamental. A sua atenção ao direcionamento da minha palavra é importante. Então, primeiro,
tenha paciência. Segundo, não saia da porta, porque eu vou falar, eu vou me manifestar, e aquilo que é grande vai se tornar pequeno. Deus te traz aqui para dizer que Ele já tem um tempo determinado para a tua vitória, e que este deserto, ele está curto para você. Com essas duas chaves, que ele trabalha no tempo e trabalha de forma geográfica, Deus vai reunir no capítulo 7 o seu povo, a saber, os príncipes de Israel, os 12 cabeças. E uma das tribos, a tribo de Levi, ele vai dizer: vocês não terão herança, mas eu serei a sua porção. Deus está dizendo que é Ele que vai cuidar daqueles que cuidam do seu povo. Vai separar a tribo de Levi em 3: Gersonitas, Meraritas e Coatitas. Aos Gersonitas 2 carros de boi, com 4 bois. Aos Meraritas 4 carros de bois, com 8 bois. Mas aos coatitas Deus não dá nada, e ainda pede os ombros, porque são eles os responsáveis de conduzir os instrumentos ou os objetos sagrados do Equenezeu, do tabernáculo. Eles estão separados para Deus, eles não têm herança, porque a herança deles é o Senhor que cuida deles. É prometido a todas as tribos uma terra, um espaço, uma herança pela conquista, enquanto as 11 tribos vão para a luta, para a guerra, para a batalha, para a peleja. A tribo de Levi está com as mãos levantadas intercedendo, porque o sucesso da batalha, da peleja, da luta, da guerra, aí embaixo é aqui em cima, estar com as mãos estendidas, dizendo: Senhor vai, Senhor faz, Senhor opera, Senhor dá vitória. E assim passa o tempo. Chegamos ao capítulo de número 27. Se passaram 30 anos. Moisés está com 112 anos. E o texto bíblico vai nos dizer: então vieram as filhas de Zelofeade. Zelofeade, o seu nome significa filho do medo, filho do temor, filho da escuridão. A Bíblia vai dizer que ele havia morrido e ele não havia gerado filhos, ele havia apenas gerado filhas, a saber, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Quando é ajuntado o povo para distribuir a herança que chegou na tribo de Manassés, na casa de Zelofeade, que já era morto, não tinha um filho. A herança era dada a filho, não era dado a filhas. Mas estas 5 mulheres, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, elas vão seguir o protocolo. Vão à congregação, vão aos príncipes, elas vão cumprindo todo o protocolo. Vai ao sacerdote, vai a Moisés, e Moisés não tem como dizer algo mais a ela. Diz a Bíblia que Moisés leva a causa delas até Deus. E Deus diz: podia resolver aí. Apelou para o Supremo, quem resolve sou eu. Então você não vai dar somente o que elas estão pedindo. A herança do pai vai dar também a herança da tribo. Volta, porque a partir de agora, eu estou mudando a minha lei. Por causa destas mulheres, eu vou mudar a minha lei.
por causa destas mulheres, eu vou mudar a minha lei. A partir de agora, mulher vai ter direito. A partir de agora, mulher vai ter herança. Essa é a história. E o que nós aprendemos com isso? É que quando a primeira filha vem para pedir a herança, Moisés pergunta a ela: qual o nome da primeira filha? Macla. Qual o nome da primeira filha? O que significa o nome Macla? Aquela que mesmo fraca gera. Repita: aquela que mesmo fraca. Moisés diz: o que a lei diz? A lei diz que eu não tenho direito. Então vai a congregação pergunta o que a lei diz. A lei diz que não. Então ela apela para o segundo processo, vai aos príncipes. Os príncipes perguntam o que a congregação diz. A congregação disse que não. O que a lei diz? A lei também diz que não. Então nós dizemos não também. Ela vai ao sumo sacerdote. Qual é o nome dele? Eleazar. Por que não aparece Arão? Porque Arão morreu, mas a obra de Deus, ela não para. Morre um, Deus levanta outro. Ele vai e pergunta: que a congregação disse? Não. O que os príncipes disseram? Não. O que a lei diz? A lei diz que não. Eu também digo que não. Então apela para Moisés, o pastor presidente. Ela vai a Moisés. E Moisés pergunta o nome dela: qual é o teu nome? Ela diz Macla, que significa aquela que mesmo fraca gera. Eu quero a herança do meu pai. Foi na congregação, sim. O que é que ela disse? Não. Foi aos príncipes? Sim. O que é que eles disseram? Não. Foi aos sacerdotes? Sim. O que ele disse? Não. O que a lei diz? A lei diz que não. Então eu também digo que não. Mas o nome dela é aquela que mesmo fraca gera. Só Deus sabe como você chegou aqui. Mas assim diz o Senhor essa noite: mesmo fraco, mesmo fraca, você vai gerar. Deus sabe por quantos processos você passou, mas você sobreviveu e aqui está. Vem a segunda. Qual é o nome da segunda? Noa. Diga Noa. O que significa o nome Noa? Ninguém detém. Olha a frase da vida de alguém: aquela que mesmo fraca, ninguém chegou e disse: da minha herança. Foi na congregação? Fui. Que disseram? Não. Foi nos príncipes? Sim. Que disseram? Não. Foi no sacerdote? Fui. O que disseram? Não. Foi também em Moisés? Sim. O que é que ele está dizendo? Não. Mas qual é o teu nome mesmo? Noa. Que significa? Ninguém detém. Já parou para pensar que todo mundo está dizendo não? Mas ninguém te detém? Caluniador não te detém? Invejoso não te detém? Perseguidor não te detém? Quanto mais te persegue, mais você cresce, mais Deus te abençoa, mais Deus te faz crescer. Aquela que mesmo fraca, ninguém. Aí vem a terceira. O nome dela é Ocla. Qual o nome dela? O que significa o nome Ocla? Mesmo com os pés amarrados, passeia. Mesmo com os pés amarrados, passeia. Vai à congregação, a congregação diz. Vai aos príncipes, os príncipes dizem. Vai ao sacerdote, o sacerdote diz. Vai a Moisés e Moisés diz. Mas o que significa o nome dela?
mesmo com os pés amarrados, passeia. Isso é algo profético. Porque um dia na história, 3 homens dentro da fornalha, Aramanduri e Micandaraia, amarraram os seus pés, mas eles passeavam dentro da... Mesmo com os pés amarrados, passeia. Olha que frase. Aquela que mesmo fraca, ninguém, mesmo com os pés amarrados. Aí vem a quarta. O nome dela é Milca. Qual o nome? Milca chega. E o que significa Milca? Cheia de autoridade. E quem tem, tem, irmão. Não precisa dizer que tem. Quando chega alguém olha e diz, ela tem, ele tem. Mas tem porque não é um terno bonito, não é um vestido bonito, não é porque fala bonito ou porque canta bonito, mas é porque alguém sente que Deus está no negócio, que Deus está operando. E aqui tem a autoridade de Deus sobre a tua vida. Mas ela quer a herança. E a congregação diz... E os príncipes dizem, e o sacerdote diz. E aí Moisés pergunta o nome dela, qual é o teu nome? E ela diz, Noa, cheia de... Mas eu também digo não. Porque tem coisas, irmão, que aqui embaixo ninguém vai resolver. Mas vem a última, qual é o nome da última? Tirza, é a caçula. O que significa Tirza? Significa sendo aprovada. Qual o nome? Não é provada, é aprovada. Tirza aprendeu uma coisa. Mesmo sendo a caçulinha, o pai dizia assim, nunca coma na mão de ninguém. Nunca dependa de ninguém, mas sempre dependa dele. Ela vai à congregação e a congregação diz. Ela vai aos príncipes e os príncipes dizem. Vai ao sacerdote e o sacerdote diz. Vai a Moisés e Moisés pergunta, qual é o teu nome? E ela diz, Tirza. E Moisés diz, sendo aprovada. Mas o que diz a lei? A lei diz... Mas aquela que mesmo fraca, ninguém, mesmo com os pés amarrados, cheia, sendo, se reuniram. Já que a congregação diz que não, já que os príncipes disseram que não, já que o sacerdote diz que não, já que você que é o presidente diz que não, tudo bem, é lei. Duralex sed lex, é lei, é a lei. Pronto, respeito. Ouvi todo mundo, mas faltou alguém falar. E o que ele falar, está falado. Como nós não temos acesso a ele, Moisés, você tem, vai lá falar com ele. Verso 5 diz que Moisés foi falar com Deus. E antes de Moisés falar, o Senhor falou. Elas falaram retamente diante de mim. Não foi diante da congregação, dos príncipes, do sacerdote, de você, diante de mim. Elas não quebraram o princípio. Você podia resolver o negócio aí. Não resolveu, quem resolve sou eu. Volta. Diga para a congregação que eu estou dizendo sim. Volta, diga aos príncipes que eu estou dizendo sim.
Volta, diga ao sacerdote que eu estou dizendo sim. Ei, Moisés, eu estou dizendo sim. Eu estou dizendo sim. O que eu aprendo aqui? 4 lições importantes. Primeiro, elas não quebraram princípios de autoridade estabelecida por Deus. Repitam, elas não quebraram princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Pastor, eu fiz o certo e deu errado. Claro, fez o certo da forma errada, vai dar errado. Tem que fazer o certo da forma certa para dar certo. Porque aparentemente, fazendo o certo da forma certa, se aparentemente está dando errado, pode ficar tranquilo que no final vai dar certo. Fica tranquilo, você está sofrendo. Tem muita gente errada passando na tua frente. Fica tranquilo, porque é palha seca, é nuvem sem água, vai passar. Mas o que é teu e a posição que é tua, ninguém tira, ninguém toma, porque é Deus que vai te dar. Não negocie os seus princípios. Não negocie os seus valores. Espere. Dorá, chore, me candoremaia. Porque tem coisa grande de Deus chegando. Elas não usaram o sistema. Não usaram o esquema. Elas cumpriram o protocolo. Elas não quebraram os princípios de Deus. Aprenda. Se eu honro os princípios me honram. Se eu quebro os princípios me quebram. Então espera, porque tem coisa de Deus chegando. Segunda lição que eu aprendo no texto é que elas não questionaram a autoridade estabelecida, mas elas argumentaram na bondade de Deus. Percebe no texto que elas não vão questionar por quê? Não. Elas não questionam, mas elas argumentam na fidelidade de Deus. Moisés disse, congregação diz o que? Não. Sacerdotes diz o que? Não. Príncipes disseram o que? Não. E a lei? O que a lei disse? A lei disse que não. Mas tem um negócio. Eu não estou aqui questionando. Eu vou argumentar. Lembra naquela rebelião daqueles endemoniados de Coré, Datã e Abirão? Lembra? O papai ficou do teu lado. Minha família ficou do teu lado. Chorou com você, comprou briga com você. Agora por que na minha vez não tem vitória? Tem sim. O problema é que as pessoas questionam a autoridade estabelecida e não conseguem argumentar pela fidelidade que tem. Deus falou, não, Moisés, elas foram fiel na rebelião, a família ficou do teu lado, comprou a tua briga, comprou a tua dor, era a maioria contra Moisés, mas ela ficou do lado de Moisés. Entende isso? Que Deus envia um profeta que entra dentro da câmara do rei e diz, vai morrer. E ele vira o rosto para a parede e chora. E ele diz assim, Senhor, lembra que hoje eu estou desviado, mas já fui crente. Ele não questiona a autoridade. Como é que é? Eu sou rei. Que é, Isaías? Eu vou morrer? Não. Ele argumenta na misericórdia de Deus e na fidelidade do que fez no passado. O Senhor diz, tudo bem, vou te dar mais 15 anos. Ô Isaías, volta.
Porque alguém não questionou, alguém argumentou. E porque argumentou, eu estou entrando. O Senhor está te ensinando um princípio esta noite. Para de questionar e passa a argumentar. Porque sobre as promessas dele, é sobre a palavra dele que ele vela. Terceira lição que eu aprendo: não desista dos teus sonhos diante das adversidades. Quantos nãos na vida elas receberam? Parece que havia uma conspiração, todo mundo contra. E às vezes parece que é assim. Parece que a congregação está contra, que são os amigos, até quer ajudar, mas não pode. Aí vem os príncipes, os poderosos, tem um negócio para mudar, mas parece que Deus fecha o coração, que tem coisa que é só para ele. Aí vem um sacerdote que ora e Deus responde, o profeta de Deus, que tem comunicação com Deus, até tenta, mas não consegue também. Vem aquele que é o maioral, estende as mãos, o negócio parece que o céu está de bronze. É porque Deus quer trazer maturidade para nós. Pararmos de ser crentes mimimi. É a onda hoje, crente mimimi. Não fez, eu fico pirracento. Aí Deus diz, tem que aprender a ouvir não para viver maturidade. Elas não desistem dos sonhos que têm. Elas não desistem dos sonhos que têm. Deus te trouxe aqui para te dizer, por mais difícil que esteja, não desista dos sonhos que eu te dei. Porque eles vão se cumprir. Eles vão se realizar. Eles vão acontecer, porque eu estou nesse negócio. Vai dar tudo certo, diz o Senhor essa noite. Esses dias fui pregar em um congresso em uma cidade. Quando terminou o culto, o jovem me procurou, me abraçou, chorou e disse, pastor, essa palavra foi para mim. Meu pai em casa não tem uma palavra de incentivo para mim. Diz que eu não vou ser nada, não vou ser ninguém, não vou ser coisa alguma. Pastor, eu vou fazer a prova, porque o meu desejo é fazer direito. Mas será que eu tenho capacidade, pastor? Eu disse, tem. Você vai fazer faculdade, vai passar no vestibular, vai dar tudo certo. Passa-se os dias, ele me liga e diz, pastor, eu consegui. Pastor, e tenho algo para dizer mais ainda, consegui um trabalho. E com o trabalho, pastor, vou pagar tranquilo a minha faculdade. Porque Deus é aquele que patrocina os sonhos. Não importa se você tem um sonho, mas não tem o recurso. O Deus que dá o sonho é o Deus que patrocina o teu sonho. Receba de Deus essa noite. Receba de Deus o recurso que você precisa para a glória do nome dEle. Concluo dizendo que um sim de Deus desfaz o ciclo do não. Um sim de Deus desfaz os ciclos do não. Deus está dizendo sim. É um só, basta. É um só, resolve. É um só, coloca no lugar o que está fora do lugar. É um só que levanta o que está caído. É um só que assina documento que precisa ser assinado. É um só que quebra coração de pedra que precisa ser quebrado. É um só. Com a permissão do pastor da igreja, fique em pé.
Eu quero orar por você essa noite. Eu venho aqui como um profeta de Deus dizer para você que Deus está dizendo sim essa noite. Que Deus está dizendo sim. Que Deus está dizendo sim. Dá para cantar? Então vem cantar. Vem adorar ao nome do Senhor, porque esta noite cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo destruídos. Esta noite é noite de Deus visitar o teu povo. Esta noite é noite de Deus colocar na nossa mão aquilo que é nosso. Talvez você veio aqui como elas, desejando o mínimo, mas Deus tem o máximo para a tua vida. Elas queriam a herança do pai, e receberam a herança do pai, e receberam a herança da tribo. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a tua família. Deus tem mais para a tua casa. Deus tem mais para os teus. Deus tem mais, 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 Deus tem mais. Receba o sim de Deus essa noite. Receba o sim de Deus essa